Igreja Cedro, né? No Engenho do Mato. Eu a conheci num trabalho de mulheres e o tema que ela vai abordar, que eu falei com vocês, né, um tempo atrás, vai ser abordado o assunto temperamento. Amém? Temperamento é bênção quando ele é sujeito a Deus, né? A gente sempre falou isso nas aulas aqui, né? Primeiro, sujeitai-vos a Deus. O sujeitar a Deus faz parte. E isso às vezes é tão difícil para nós, né? Mas a outra parte é boa também, que é resistir ao diabo. E a terceira parte, melhor ainda, ele fugirá de nós. Amém? Então é um processo. O sujeitar, o resistir e então ter a liberdade diante de Deus. Amém? Eu vou deixar com ela vai conduzir nessa noite. E vamos prestar atenção para a gente também poder levar para outras pessoas, né? Da nossa casa, da nossa família, até do nosso trabalho. Amém? Olá, boa noite, graça e paz. Quero dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos. Como a irmã Adriana falou, eu sou psicóloga, sou membro da Cedro, sou esposa do Edson, mãe do José Arthur, do Caio e da Juliana. E, assim, atuando 25 anos como psicóloga, desde o início, né, da minha formação. Durante esse período, trabalhando em hospitais, então convivendo com muitas pessoas enfermas, assistindo muitas pessoas nascerem, infelizmente muitas pessoas morrerem, mas também testificando de milagres, porque dentro do hospital a gente vivencia milagres diariamente. Hoje não estou mais em hospital, o Senhor fez um looping na minha carreira e me levou para cuidar de vidas dentro de uma rede de supermercado. Então eu sou psicóloga do Mundial, eu atuo atendendo os colaboradores e tem sido uma experiência enriquecedora, porque o novo público não são pessoas que estão ali, né, enfermas fisicamente dentro de um hospital, mas necessitando de cura nas emoções, de cura na alma, porque está todo mundo muito fragilizado. E depois da pandemia, então, eles que ficaram ali na linha de frente, não pararam de trabalhar. Vocês podem imaginar o nível de fragilidade dessas pessoas, né? Que necessitam de suporte. Tem sido uma experiência que eu brinco a psicóloga antes do Mundial e a depois do Mundial. Outra pessoa. E eu estou tendo a oportunidade de conhecer aquilo que eu nunca tinha visto. Eu achava que tinha visto tudo, mas não tinha visto nada. E tem sido bênção e edificante para a minha vida. Muito feliz de estar aqui numa escola de intercessão. Meu amor, minha querida. Minha irmãzinha que congregou comigo muitos anos na chamada, queridona. Mulher de Deus. É muito bom quando a gente vê, né, uma pessoa que a gente sabe assim, a índole, o caráter, ele está aqui. Então, bênção. E aí, queridos, escola de intercessão é a minha praia, porque eu sempre fui intercessora. Eu acho que eu já nasci psicóloga e intercessora. E sempre participei de cursos de intercessão, e é muito bom ver uma igreja que se propõe a fazer curso de intercessão, a formar soldados para Cristo. Infelizmente, hoje nós temos visto poucos intercessores, poucas igrejas com homens e mulheres de oração. E estar aqui, eu posso garantir para vocês que eu já sinto a presença de Deus enormemente, e eu sei que é devido aos joelhos de vocês dobrados. Então, me incluam na intercessão de vocês. Eu e a minha família, né? Bom, queridos, hoje a gente vai falar desse tema que eu amo. Inclusive, coloquem na intercessão que eu estou escrevendo um livro dentro desse tema de temperamentos. Preciso dar um gás no livro, mas eu estou com aquele bloqueio intelectual, será um bloqueio que os escritores têm, mas está repreendido, em nome de Jesus, porque é tanta coisa na minha vida que o livro acaba ficando lá, está meio caminho andado. E falar sobre temperamentos eu amo, né? Porque é ter o conhecimento humano, é saber olhar para cada um e identificar aquilo que muitas vezes a gente não consegue, porque a gente olha para as pessoas e a gente vê a figura, a gente vê como as pessoas se apresentam. Mas
gente não vê o fundo de cada pessoa. E quando a gente passa a compreender um pouco sobre temperamentos, a gente começa a entender o fundo de cada um. Por que cada um se comporta da maneira que se comporta? Existe um porquê, existe uma história. Eu vou passar um vídeo introdutório, é um vídeo curtinho, só para vocês entenderem como é que começou esse estudo, já que é uma escola, né? Então a gente tem que ter ali o fundamento. Eu sou professora também, então eu gosto sempre de dar o fundamento das coisas, não? Porque senão se torna o quê? Só narrativa, só uma falácia. Então a gente precisa sempre buscar o fundamento de cada coisa que a gente está estudando, senão a gente embarca em um monte de furada por aí, né? Então a gente vai passar esse vídeo rapidinho, é um vídeo introdutório, para que então eu possa esmiuçar o tema com vocês. Tá legal? Você sabia que cada ser humano possui um temperamento? Os temperamentos são conjuntos de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica dos seres humanos. Há 4 tipos de temperamentos: o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Essa divisão surgiu por volta de 400 anos antes de Cristo, embasado por Hipócrates, considerado por muitos o pai da medicina. Hipócrates também era um grande filósofo grego. Desde então, esse assunto se tornou objeto de estudos por diversos psicólogos, neurocientistas e até filósofos. Não é tão fácil acharmos uma definição para toda a complexidade que habita em nós. Ao analisarmos os temperamentos que mais condiz com nossas características, tendências emocionais, humor e também personalidade, nós conseguimos compreender muitas coisas ao nosso respeito. Quando começamos a ter um esclarecimento sobre nós, mudamos diretamente o modo como nos relacionamos com o próximo e lidamos com a nossa vida. O temperamento é um dos aspectos da personalidade que aponta algumas individualidades do nosso comportamento. O nosso temperamento nos ajuda a somar um conjunto de determinadas tendências e também auxilia na forma de vermos o mundo, termos alguns interesses particulares, algumas habilidades também que são mais evidentes. Alguns autores acreditam que o temperamento humano é possível ser observado ainda nos primeiros anos de vida, pois tem uma grande influência genética. O primeiro temperamento é o sanguíneo. Os sanguíneos são extrovertidos e sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam despercebidos em local algum, pois são espontâneos e gostam muito de interagir. Além disso, eles gostam de fazer gestos largos e falam muito bem em público. Os pontos fortes do temperamento sanguíneo é que eles são comunicativos, resilientes, muito adaptáveis e bem entusiastas. Os pontos que precisam ser trabalhados no temperamento sanguíneo é a impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. O temperamento fleumático. Este temperamento, as pessoas que são deste temperamento costumam ser sonhadoras, são pessoas pacíficas, dóceis. Os fleumáticos gostam muito de rotinas, dia após dia fazendo a mesma coisa. O silêncio também eles gostam bastante e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar tudo antes de reagir. São pessoas pacientes, observadoras, disciplinadas, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem quando são criticados. São pessoas equilibradas e muito confiáveis. Sabe aquele seu amigo que você pode contar os melhores segredos que ele não fala para ninguém? Quem sabe ele não pode ser um fleumático. Os pontos que precisam ser trabalhados são muito lentos e têm uma certa resistência a mudanças e muito indecisos também. O próximo temperamento é o colérico. Este temperamento é bem explosivo, ambicioso e dominador. Os indivíduos deste temperamento possuem uma grande capacidade de planejarem e também muita energia. E muitas vezes podem ser até impulsivos. Os pontos fortes são determinados, têm uma habilidade de liderança muito grande e são muito práticos na sua vida pessoal. Pontos que eles precisam trabalhar. Geralmente as pessoas de temperamento colérico têm tendências a serem mais egocêntricos, serem intolerantes e impacientes. E por último, o melancólico. As pessoas que têm um temperamento melancólico são mais tímidos, são mais artísticos, são pessoas que gostam de instrumentos, gostam de artes, gostam de ler livros, obras de literatura e são mais solitários. Os melancólicos eles têm uma sensibilidade muito aflorada, são pessoas profundas, bem detalhistas e introvertidas e têm muita dificuldade de expor os seus sentimentos. Também são pessoas fiéis, são bem desconfiadas e escolhem profissões em que eles possam atuar sozinhos sem dependerem de ninguém. Os pontos mais fortes do melancólico é que eles são leais, são dedicados e têm muita sensibilidade. Os pontos que precisam ser trabalhados é que podem ser egoístas,
pessimistas e muito inflexíveis. Embora cada um de nós tenha um temperamento, não significa que ele não pode ser melhorado e aprimorado em seus pontos fracos. São apenas tendências humanas que podem ser ajustadas durante a vida. Você se identificou com algum destes temperamentos? Ainda tem dúvidas? Faça o quiz que deixamos aqui embaixo na descrição. E lembre-se, conhecer a si mesmo é o caminho de toda a sabedoria. Então, queridos, a gente fez uma pequena introdução para vocês saberem onde começou o estudo do temperamento lá, há 400 anos antes de Cristo, por Hipócrates, que também é considerado o pai da medicina. E aí é muito legal porque ele não considerou só o aspecto físico do ser humano, ele se interessou também em conhecer os aspectos emocionais e comportamentais, que é um olhar importante. Quando a gente fala de temperamento, vocês podem se perguntar assim, mas Érica, qual é a diferença entre temperamento, personalidade e caráter? Então é importante a gente compreender cada um, porque não é tudo igual. O temperamento, ele falou ali, que a maioria dos estudiosos entende que o temperamento já é desde pequenininho, desde bebezinho. Na verdade, o temperamento nasce conosco. Cada um de nós, eu costumo dizer que o temperamento é o sopro de Deus a respeito de quem nós somos. Então, Deus tem a nossa forma, a nossa forma física, e aí Deus vai lá, essa pessoa vai ser sanguínea, essa pessoa vai ser melancólica, essa pessoa vai ser fleumática, essa pessoa vai ser colérica. E Deus é tão grandioso que Ele fez o quê? Botou pessoas diferentes no mundo. Porque imagina um mundo só de fleumáticos, um mundo só de coléricos, que briga que ia ser. Um mundo só de sanguíneo não dava, Então, Deus, todas as vezes que vai nascer um bebezinho, Ele vai lá e faz assim, e ali nasce alguém com um determinado tipo de temperamento. O que é a personalidade? É a persona, é a nossa formação das nossas emoções, de tudo aquilo que a gente vai aprendendo também desde quando nós nascemos. Então, a psicanálise, eu não sou uma psicóloga psicanalista, existem várias linhas da psicologia, A psicanálise é uma delas. Embora eu não seja psicanalista, eu tenho que reconhecer que a psicanálise, ela nos ensina muito. E eu brinco com a psicanálise porque Freud, ele era um judeu ateu. O Freud era ateu, mas eu falo assim, o Freud era o ateu mais crente que eu conheci. Porque ele fala sobre a importância da paternidade na vida do homem. Ele fala da importância do pai, porque muitas pessoas falam, a mãe é a figura mais importante, mas para a psicanálise não. Para a psicanálise, a formação da personalidade do indivíduo, ela vem da relação do homem com o pai. E quem é o nosso maior pai? Deus é mãe? Deus é pai. E aí eu brinco com isso, eu falo, Freud defendia a paternidade, que é a nossa base bíblica. Nós temos um Deus Pai. E dependendo da nossa relação com o nosso Pai terreno, nós vamos ter ou não uma boa relação com o nosso Pai eterno, com o nosso Deus. Então tudo está interligado. E aí a formação da nossa personalidade, quando nós nascemos, e aí a psicanálise vai falando de cada uma das fases do ser humano. A fase oral, que é a questão da oralidade do bebezinho. A fase anal, a fase fálica, o período de latência. Então a psicanálise diz que de 0 até os 7 anos de idade, nós estamos num momento crucial da formação da nossa personalidade. E que a partir dessa formação, e aí por isso tem a ver a nossa relação familiar, a criação, a forma como a gente educa os nossos filhos, a atenção que a gente dá, tudo isso vai formando a personalidade. E aí nós vamos ver pessoas com personalidade forte, determinadas, pessoas que vão fazer suas escolhas afetivas, amorosas, a partir da sua formação de base.
E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, né? E aí eu lembro que quando a gente estava no período da eleição lá, da época do Bolsonaro, o almirante, ele é almirante não, ele era coronel, o Mourão, general. O general Mourão, ele lançou uma frase falando, os jovens estão como estão, e aqui eu não estou usando isso como cunho político, eu estou usando um exemplo para nossa palestra, tá? Ele falou assim, o mundo está como está, os jovens estão perdidos por conta da falta da paternidade. E aí pularam em cima dele, quiseram acabar com a raça do homem. E eu falei, gente, então rasguem os compêndios de Freud, porque Freud já dizia isso há muito tempo. E de fato, hoje nós vemos uma sociedade quebrada por conta da falta de paternidade, sim. E aí um ser humano que não tem ali dentro da sua formação da personalidade essa figura paterna, ele não vai, se eu não tenho um pai presente, um pai físico, como que eu vou confiar num pai que eu não vejo? Se eu não confio num pai que eu não vejo, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não acredito em Deus mesmo. E aí há uma quebra nessa estrutura da formação dessa personalidade. E aí onde a gente vê tantas pessoas adoecidas, emocionalmente, sem saberem o que fazer, para onde ir, o que escolher, sendo completamente influenciada. Por quê? Porque não tiveram uma sedimentação na formação da personalidade que é formada dentro do lar e no meio. E aí a gente lembra daquela frase, que o homem é produto do meio, ou seja, a formação da nossa personalidade é a partir do meio. E o caráter, Érica, como é que é essa coisa de caráter, de ser bom caráter ou mau caráter? Então vamos lá, eu nasci com um temperamento, então eu já tenho um temperamento de repente explosivo, forte, e aí na formação da minha personalidade houve uma ruptura, eu não concluí, eu não fechei o meu ciclo de desenvolvimento da personalidade de uma forma bacana. Isso influencia na minha escolha, no meu caráter. O caráter tem a ver com o quê? Com a ética. O caráter tem a ver com a moral. O caráter tem a ver com as minhas escolhas. E as minhas escolhas, elas estão ligadas diretamente à ligação da minha personalidade, do meu temperamento com a minha personalidade. Ficou claro ou não? Alguém ficou com dúvida? Quem tiver dúvida pode perguntar, levanta a mão e pergunta, tá bom? A gente pode interagir. Acho até que fica bom. Então, eu nasci com um temperamento em um lar desestruturado. Todo mundo que nasce em um lar desestruturado vai ser um mau caráter? Não. Porque dependendo do meu temperamento, eu posso suplantar aquela dificuldade toda que eu estou vivenciando ali e optar por escolhas que vão me fazer romper e não compactuar com aquele meio, né? Então, por exemplo, eu nasci em um lar de muita dificuldade financeira, de pessoas com uma formação de personalidade e caráter positivo, meus pais maravilhosos, mas com muita dificuldade financeira. E eu sempre tive um temperamento, né? Meu temperamento é sanguíneo, com colérico, vocês vão identificar ali, depois eu vou falando. Então eu tinha um temperamento que me impulsionava a conquista. E dentro do meu lar, na formação da minha personalidade, eu tive uma família que me reforçou para eu ter uma boa definição do meu desenvolvimento. E aí com isso eu peguei, eu sou, né? Tenho muita dificuldade financeira, então o que eu posso fazer? Juntou ali o meu temperamento forte com a minha personalidade de determinação e me fez romper, porque eu olhava para a situação dos meus pais e eu pensava o quê? O único meio que eu tenho de sair dessa situação é estudando, é sendo alguém, é buscando aquilo que pode proporcionar para mim e para minha família algo melhor. Agora, infelizmente, tem pessoas que não têm essa estrutura e dentro de uma estrutura de base caótica, acabam se desenvolvendo e buscando outros caminhos. Ficou claro isso? Então a diferença de temperamento, personalidade e caráter? Só para todo mundo ir pensando. Agora a gente vai falar, né, um pouco, e aí eu quero trazer essa questão do temperamento
para a nossa realidade bíblica. Por quê? Antes da gente começar a fazer o teste, porque vocês vão fazer o teste para conhecerem o temperamento de vocês, eu não sei se aqui alguém já sabe qual é o próprio temperamento, mas fazer o teste é sempre bom. Eu quero dizer para vocês que não existe um temperamento melhor do que o outro. Não existe, queridos. Mesmo que eu não queira ser, eu não quero ser esse temperamento, porque algumas pessoas se auto-rejeitam, né? E negam que tem aquele temperamento até o final da vida. Mas não existe, tanto que nós vamos identificar aqui que todos os temperamentos existem pontos que são fortes e pontos a serem melhorados. Essa Érica que vos fala, sanguínea com colérica, é outra pessoa, desde que conheceu Jesus e desde que começou a entrar nesse meio de conhecer o temperamento e compreender a necessidade da modulação do mesmo. Existem pessoas que falam, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, que pena. Porque quando a gente permite que o fruto do Espírito floresça dentro de nós, quando a gente começa a se perceber sendo transformado, como é bom. Quando as pessoas começam a falar assim, nossa, você está diferente, você mudou. E sabe o que é o mais legal? O que eu mais gostei quando eu comecei a modular meu temperamento? É que tudo aquilo que as pessoas esperam que a gente faça, quando as pessoas te cutucam esperando que você tenha um comportamento e você não tem, é mó barato, você se diverte. Porque a pessoa vai lá e te cutuca doido para você dar um grito, e você, doido para gritar, não é? Diga lá. E aí a pessoa se surpreende, porque ela está esperando de você. E aí nós deixamos de ser previsíveis. Né? Jesus, Deus não é previsível. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer de uma forma na nossa vida e Ele faz de outra forma. E essa previsibilidade de Deus que é maravilhoso, que é algo, né, tremendo, porque você quer botar Deus numa forma que Ele não vai caber. E outra coisa, irmãos, nós precisamos compreender que na mão de Deus nós somos simplesmente barro. E se somos barro, o Senhor nos modula como Ele quer, o Senhor nos transforma como Ele quer, mas como Ele é respeitoso, a gente precisa querer, a gente precisa compreender onde estão os nossos pontos de fragilidade e permitir que Ele entre e transforme, e para isso a gente está aqui. E o que é legal, porque vocês estão numa escola de intercessão, e a intercessão, para você ser um intercessor, para você ser um libertador de verdade, a primeira coisa que você tem que abrir mão é da sua reputação. É a reputação, é dizer assim, olha, eu sou arrumador de confusão, eu tenho problemas mesmo aqui de aceitar ordens, eu tenho problema de insubmissão, procurar liderança e expor. Essa é a coisa que eu mais amo na libertação. É poder chegar para o meu líder e dizer, olha só, eu tenho questões com isso aqui que tem a ver com o meu temperamento. Eu não consigo ficar calado quando alguém me irrita. Por exemplo, mas eu sei que eu preciso ser transformado, então me ajuda, ora por mim. Mas quando a gente tem problema com reputação, amados, eu falo que o princípio da libertação é a verdade, é a exposição. Quem não se expõe, eu diria que precisa rever se está no lugar certo para ser um libertador. Porque como eu vou libertar vidas se eu não estou liberto de coisas que eu preciso ser liberto? Mas para eu ser liberto, eu preciso expor. Amém? E a exposição é também um princípio de modulação de temperamento. Porque para eu modular o meu temperamento, eu preciso reconhecer as minhas dificuldades e onde não está legal. Tá bom? Então, e aí, trazendo para a Bíblia, o que é lindo é que quando a gente vê e a gente passeia pela Bíblia, a gente vê homens e mulheres de temperamentos diferentes. Quando a gente olha, a gente vê que Jesus escolheu discípulos, cada um com um temperamento diferente. E olha que maravilhoso, ele soube lidar com todos. Ele não fez distinção, ele amou a todos, ele corrigiu a todos, ele passeou no meio de todos.
E como é hoje, ele não vai escolher um colérico em detrimento de um fleumático ou um melancólico em detrimento de um sanguíneo, por exemplo. Então, para nós termos a consciência de que Deus nos ama, Deus escolheu temperamento para cada um. Nós já nascemos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu assisti mais de 20 partos na minha vida, né? Todas as minhas amigas que foram ter filho, eu ia assistir o parto. E aí a minha sobrinha, minha última sobrinha caçula, quando nasceu, ela nasceu com aquele narizinho empinado dela para cima, assim, sabe? Bem, estou chegando. E eu falei para a mãe dela assim: ih, minha filha, ganhou uma filha colérica. Ela: como é que você sabe? Eu falei: minha filha, pode esperar, é uma colérica. E ela é uma colérica. Ela manda em todo mundo, ela que sabe de tudo, ela não quer que ninguém domine ela. A mãe dela fala, ainda brinquei, falei assim: é uma colérica juíza. E a Maitê é uma colérica. Então é só para vocês compreenderem o nível. Quando você começa a estudar e a prestar atenção nas pessoas, você já olha assim, você já sabe o que é. Vamos só agora, antes, eu não quero dar spoiler para vocês, eu quero primeiro que vocês façam um teste para vocês não estarem aí na cabecinha: ah, eu sou esse aqui, então vou marcar. Nós vamos fazer um teste de temperamento, sem spoiler, depois a gente vai falar de cada um. É importante que vocês saibam que nós estamos estudando e vamos ver o temperamento, não é o comportamento. Então vocês vão responder as questões de como você é, não é como você está. Porque existem pessoas que podem estar um pouquinho mais deprimidas e responderem frente ao que estão sentindo. Então não é o que você está sentindo hoje, é como você é ao longo da sua vida, como você tem se comportado ao longo da sua vida, tá? Como que é o teste? Consegue abrir aí, irmão, ou não? Vai conseguir? Vocês vão abrir aí no celular. Todo mundo está com celular? O irmão vai pôr o endereço. É teste de temperamento da Igreja Boas Novas. Procura no Google. Teste de temperamento da Igreja Missão Boas Novas, se eu não me engano. É Missão Boas Novas? Ele vai abrir aqui, ele vai botar no endereço aí, depois a gente vai abrir para vocês verem. Quem tiver, eles colocam umas palavras às vezes, que algumas pessoas não lembram o significado, são palavras mais antigas. Levanta o dedo e pergunta que eu falo, tá? Projeto Família? Olha lá, ó. É aquele lá, Projeto Família. Teste de temperamento. Aí tá lá em cima, projetofamilia.org.br. Todos conseguiram abrir? Não? Quem ainda não conseguiu, levanta a mão. Eu vou abrir aqui no meu também. Olha, projetofamilia.org.br. Esse é bom porque a gente vai marcando rapidinho. Peraí, Matheus. Igreja Batista Projeto Família. Por que eu aderi a esse teste? Antes eu fazia uma ficha, só que demorava para a gente contar. Esse não, a gente vai marcando no final, vai dar lá o resultado para a gente. Então, olha só, vou começar lendo as instruções aqui para vocês, tá? Este teste é confidencial, então faça sozinho. Por favor, não converse.
tá bom? Não fica assim, eu sou assim, isso aqui eu não sou. Viper na boquinha, tá bom? Então não pode conversar. Leia a relação dos itens que correspondem aos 4 tipos de temperamento. Se não souber o significado de alguma palavra, me pergunta. Não precisa procurar aí no Google, não, eu vou falar para vocês. Lembre-se, não marque o que você gostaria de ser, mas sim aquilo que você realmente é. Eu estou em dúvida, Érica. Às vezes eu sou assim, às vezes eu não sou. Você vai pensar assim estatisticamente. Eu sou mais vezes assim ou menos vezes? Se for mais vezes, você marca, tá? Analise tanto os seus pontos positivos quanto os seus pontos negativos. Então é importante ser muito sincero. Ninguém vai saber aí o seu resultado, é você com você e Deus. Isso é para o autoconhecimento, tá bom? Após marcar as opções, lá no final, quando acabar de marcar, vocês vão clicar no botão que é correspondente para obter o resultado do teste. E aí vai aparecer um percentual para cada tipo de temperamento. O maior percentual é o seu tipo de temperamento. O segundo maior é aquele temperamento que você vai quando você está em crise. E aí eu vou explicar isso aqui depois que a gente fizer o teste, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo levanta a mão quem já achou. Tá aí no teste. Alguém ainda não achou? Precisa de ajuda? Levanta a mão. Todo mundo achou? Então beleza. Então a gente tem aí, primeiro vai estar lá, sanguíneo, pontos fortes. Você vai marcar aquilo que você é. Então vamos lá. Cordial. Os mais novos nunca sabem o que é cordial. É uma pessoa gentil, uma pessoa que ajuda o próximo, que está sempre preocupada em ajudar. Se você é cordial, você marca. Alegre. Contagiante. Aquela pessoa que está sempre ali, animada. Onde ela chega é uma festa, ela fica falante. Está sempre ali exposta. Bem-humorado. O bem-humorado é desde a hora que acorda até quando vai dormir, porque tem gente que acorda mal-humorado e vai dormir bem-humorado. Então, o bem-humorado é aquele que ao longo do dia é bem-humorado. Extrovertido é aquele que fala muito, gosta de conversar, está sempre rindo. Estimulante, que estimula as pessoas, para ele não ter tempo ruim. Bondoso, emotivo, espontâneo, ingênuo, faz amizade com facilidade, tem relacionamento profundo com as pessoas, mais coração do que razão. Então é aquela pessoa que pensa com o coração, ela não é muito reflexiva, ela é totalmente emoção. Olha o silêncio, vamos lá, não pode compartilhar. Aquele que relaciona-se bem, gosta de crianças, esquece as coisas desagradáveis facilmente. Então o irmãozinho pisou no calo dele, na hora ele até se aborrece, mas daqui a pouco está abraçando o irmão nem lembrando do que aconteceu. Sincero, mas é aquele sincero mesmo, que fala até o que não tinha que falar. Quando vê, já falou. Anima as pessoas, participa com entusiasmo de novos planos. Então vamos lá, é uma nova fase, vamos todo mundo junto. É o barulhento, aquele que fala alto, que não deixa ninguém falar, que atropela todo mundo. Espalhafatoso. Tem uma curiosidade infantil. O que é a curiosidade infantil? Aquele que tudo quer saber. Tem alguém conversando aqui no grupinho, nem interessa, mas é que aí, gente, me conta aí que eu também quero saber. Sensível com as necessidades do próximo. Então é aquele que está sempre querendo ajudar, preocupado, como que ele pode estar ajudando alguém. Desperto de bom humor. Otimista. Otimista é aquela pessoa que acredita sempre que tudo vai dar certo. Para ele não tem tempo ruim. Pode falar. Despertar de bom humor. Acorda bem humorado. Vive para o presente, então não está preocupado com o futuro. Estou vivendo hoje. Se o hoje está bem, amanhã a gente vê como é que está. Não se sente temeroso pelo futuro, então não fica com medo amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que guardar. Não, ele está vivendo a vida.
não gosta de estar sozinho, precisa sempre ter alguém próximo, fala antes de pensar, quando vê já falou, não era para contar aquilo, mas quando viu já falou. E terno e compassivo, que é aquela pessoa que está sempre ali, né? Terno com o próximo, eu diria que é uma pessoa empática, se coloca no lugar do outro. Vamos lá, outra etapa. Essa pessoa, se é você, é pouco prático e desorganizado. Então ele tenta fazer as coisas, mas sempre no meio de uma desorganização. Age sem pensar, a pessoa que é impulsiva, não pensa antes de agir. Tendência à lascívia. O que é tendência à lascívia? Pessoa ligada a sexo demais, a pornografia. Ninguém vai ver aí nada de vocês, vamos ser bem sinceros, tá bom? Ah, tá sempre pensando naquilo, né? Tinha aquele programa, só pensa naquilo? Essa é a tendência à lascívia. Dificuldade para concentrar-se em leitura ou tarefas que exijam atenção. Aquele que está sempre com dificuldade de ler a Bíblia. Ah, eu esse ano vou ler a Bíblia. Lê 3 capítulos, já esqueceu, não lê mais, não para mais para dar continuidade. Pouca produtividade, é aquela pessoa que acha que está fazendo muita coisa, mas não está fazendo nada. Às vezes a gente trabalha com pessoas assim, né? Que ficam para lá e para cá, batendo papo, conversa com todo mundo, mas quando não fez nada. Indisciplinado, não tem organização, não tem disciplina. Começa e não termina seus planos. Ah, vou começar uma dieta, até o fim do ano emagreci 10 quilos. Não emagreceu nenhum, engordou 3. Não tem disciplina. Responde e se compromete sem pensar e não cumpre. Então, fulano, pode deixar que eu vou te ajudar a fazer aquele resumo da faculdade. O fulano está lá esperando, ele já esqueceu, já se comprometeu com outra coisa e não fez. Turbulento, é aquela pessoa que está sempre agitada, está sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não conhece suas limitações. Ele se mete a fazer tudo, acha que sabe fazer tudo, mas tem limitações que ele precisa conhecer e não conhece. Não cumpre horários ou compromissos. Pode alterar seus princípios morais devido ao ambiente que cerca. Então, é aquela pessoa que muda de opinião, que hora quer Deus, hora não quer Deus, hora está apaixonado, outra hora já não quero mais. É aquela pessoa que é chamada de volúvel. Ela não consegue se firmar nas coisas. Muda toda hora de emprego, tem sempre uma queixa, não estava bom. Não é leal. Então, se conta um segredo, todo mundo vai saber. Dominador da conversa. Não dá a vez aos outros. É aquele que está o tempo todo falando e o outro fala, ele quer falar mais alto porque ele está ali querendo dominar a conversa. Instável emocionalmente. Vão marcando, tá, gente? Se vocês forem se identificando, vão marcando. Alguém ficou parado aí e esqueceu de marcar? Todo mundo marcando? Desanima facilmente. Então, aquela pessoa que bota um gás na galera, daqui a pouco ele mesmo desanimou. Vamos fazer uma excursão. Todo mundo fica animado. Ele, gente, acho que não vai ser legal, não quero mais não. Se arrepende várias vezes pela mesma coisa. E vontade fraca o faz ceder à tentação. Então é aquela pessoa que às vezes, ali espiritual, não, em Deus eu consigo, eu vou ser fiel, eu não vou mais me drogar, eu não vou mais ter esse tipo de prática de buscar pornografia, mas acaba ali cedendo, porque não consegue se fortalecer nas suas vontades. Bom, agora vamos para o outro, que é o colérico. Então, temperamento ardente, aquela pessoa que tem um temperamento muito forte, dominante, ele sabe tudo, ativo, está sempre fazendo alguma coisa, não consegue ficar parado, prático e objetivo, começa uma coisa e termina, voluntarioso, que é aquela pessoa sempre pronta para fazer algo, autossuficiente, não preciso de ninguém, eu posso fazer as minhas coisas sem ninguém precisar me ajudar. Independente, tem a ver com essa autossuficiência. Decidido, facilidade de tomar decisões, vibra com muitas atividades, então está sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Pouco influenciado pelo meio, ele não vai parar para ouvir as pessoas, ele vai tomar as próprias decisões e vai agir, vai fazer
depois a gente vê como é que fica. Não se amedronta nas adversidades, torna-se em desafios. Não é dado a detalhes. Então, se você for conversar com uma pessoa com esse temperamento, ela não vai ficar ali parado te ouvindo. Ela vai falar, fala logo, objetivamente. Os detalhes para ele pouco importa, porque é uma pessoa objetiva. Cérebro perspicaz, tem uma capacidade de percepção além. Então, quando ninguém percebeu, né, nada, é aquele soldado no front da batalha que já está vendo o inimigo vir quando ninguém está enxergando, porque ele tem a perspicácia. Não vacila sob pressão. Então, são esses grandes generais, grandes almirantes, as pessoas que têm posição de liderança. Pode ter a pressão que for, eles estão ali marchando. Seu sucesso resulta mais de determinação e persistência do que de planejamento. Não é uma pessoa que planeja muito. Objetivo. Apresenta sugestões e ideias. É um líder nato, já nasceu para ser líder. Está sempre ali numa posição de liderança, mesmo que não queira. As pessoas olham e já vem o líder. Intuitivo, que é a mesma coisa da perspicácia. Não liga muito para artes, porque não é ligado a detalhes. Então ele vai chegar ali numa galeria de artes e ele vai fazer, meu Deus, que chatice, não estou entendendo nada disso aqui. Mais razão do que coração. Ele não é aquela pessoa que você vai levar na emoção, porque está tudo aqui na cabeça dele. É extrovertido, firme, não se abala facilmente com críticas. Então, se você criticar, ele está ligando. Autodisciplinado, geralmente otimista, gosta do desafio do desconhecido e se interessa pelo aspecto prático da vida. Todo mundo foi marcando aí o que foi percebendo, foi fazendo a autoleitura, se vendo, alguém com dificuldade, precisando de alguma ajuda? Não? Então vamos lá. Agora os pontos fracos. É uma pessoa insensível. Então, enquanto uns estão se descabelando, chorando por causa da guerra que a gente está vendo aí em Israel, essa pessoa está indolor, ela não está emotiva, ela está vendo o ponto objetivo e prático da guerra. Irado é aquela pessoa que se ira com facilidade, dura, que vai brigar, que vai gritar. Tem uma impetuosidade danosa. O que é isso? Ele é tão impetuoso que se tiver que prejudicar alguém para ele chegar no objetivo dele, ele vai. Irmãos, não tem problema marcar. Porque isso é o quê? Quem tem essa impetuosidade danosa vai entender que precisa ser o quê? Modulado. Tá? Não fica assim, ai, não vou marcar isso não, isso aqui é muito feio, eu sou de Deus, eu não tenho não. Se você tem, marca. A gente está aqui para compreender qual é o nosso temperamento. Infringe a lei ou direitos dos outros para atingir os seus objetivos. Então é aquela pessoa que, se ela tiver que passar por cima de qualquer outra para chegar no seu objetivo, ela vai entendendo que é normal. Não vê, ela não está vendo nisso aí um problema de caráter. Ela quer chegar onde ela quer. Sem compaixão. Aqui está sem compaixão cristã. Vamos marcar. Olha, eu tenho pouca compaixão, eu não fico muito dolorido pelos outros, não. Seja sincero. Indiferente aos anseios das outras pessoas. Agressivo. Guarda rancor. Vingativo. Tende a ter úlcera. O que é isso? É aquela pessoa que está sempre com uma dor em algum lugar, no estômago principalmente. Por quê? Porque é muito dura, muito para dentro. Não troca muito. Cruel. Mete-se em apuros pela sua impetuosidade. Então, quando vê, está metido em confusão porque é muito impetuoso. Dificilmente pede desculpas, porque não acha que está errado. Profere declarações cruéis e sarcásticas. Então, no meio de uma confusão, de uma briga, ele vai ser cruel, ele vai te botar o dedo na ferida. E sem sentir dor. Orgulhoso, arrogante, tem dificuldade para concentrar-se, orar ou ler a Bíblia. Por quê? Ele é autossuficiente, precisa de Deus. Para que eu vou ficar orando toda hora? Ah, Deus não quer que eu fique repetindo uma oração não, uma hora, uma vez só, e Deus que me atenda. Nesse nível. Frustra os outros porque nunca
satisfazem. Então, essa pessoa é uma eterna insatisfeita porque ele faz tudo tão perfeito que o que os outros fazem não tem a menor importância. Prepotente. Então, ao longo da vida, você ouviu muito, você é arrogante, você é prepotente, você não está nem aí para ninguém, o que importa é o que você sabe. Se você ouviu isso ao longo da vida, então vai marcando. O outro tipo melancólico, que é analítico. Analítico é uma pessoa que pensa muito, está sempre com milhões de coisas na cabeça. Abnegado. O que é abnegado? Ele abre mão das coisas para si em prol do outro. Perfeccionista, aquela pessoa que tem que fazer tudo certinho, nada pode fugir dos detalhes. Apreciador de artes, gosta de música, gosta do que é belo, contempla muito a natureza. Introvertido, é aquela pessoa que é muito para dentro, pouco quer conversar, pouco se expõe, é todo o coração. Não desaponta os que dependem dele. Então, se você der uma missão para o melancólico, ele vai tentar cumprir. Nem tanto por causa porque ele quer agradar, não, mas é porque ele não suporta lidar com o erro. Não faz amigos com facilidade, mas os que ele tem, ele é fiel. Bom diagnosticador de problemas, então onde tem um problema, está ali o melancólico, ele é bom para arrumar um probleminha. Pessoa de confiança, não procura as pessoas, deixa que elas o procurem. Então é aquele que nunca vai te ligar. Consegue prever os obstáculos de um projeto, tem confiança em sua capacidade, sensibilidade e talento artístico. Varia a sua disposição de espírito conforme a situação. Então, às vezes, ele está muito afim de fazer alguma coisa e às vezes ele não está afim de nada, quer ficar trancado dentro do quarto. É correto profissionalmente, se sacrifica pessoalmente, se esquiva de conflitos. Então, o melancólico ele não está ali para conflito. Brigar com o melancólico não vai dar certo. Não é ocioso, criativo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Pensador, então é a mesma coisa do analítico. Revive acontecimentos e decisões passadas. Então, se ele vivenciar um trauma, uma perda, ele vai ficar ali ruminando aquelas situações do passado. Ele não consegue, muitas vezes, ir para frente. Evita ficar em evidência. Então, é aquele irmão, aquela irmã que está sempre escondidinho, que não quer falar muito, que não quer se expor, que quer se colocar nos bastidores. Reservado quanto a expor as suas ideias e a sua vida, e aí vale a pena, se você se identifica, prestar atenção naquilo que eu falei, e para nós sermos curados, se você se identificar um melancólico, você precisa compreender que você vai precisar se expor. Não é se expor para qualquer pessoa, para a igreja toda, para a pessoa certa no momento certo, seja numa terapia, seja para os pastores, para os líderes. Fala pouco, mas é muito preciso no que diz. Não se compromete a fazer mais do que pode. Introspectivo, ou seja, para dentro. Tudo bem, gente, até aí? Estão conseguindo fazer o teste direitinho? Então vamos tentar andar mais rápido aqui. Os pontos fracos, né? Uma pessoa egocêntrica, tudo em torno dele. Se tiver bom para ele, bacana. Se não, as outras pessoas esperam. E o egocêntrico, depois a gente fala mais disso. Inclinado à autoanálise, então está sempre olhando para si, se autoanalisando e sofrendo, porque é muito crítico consigo. Interesse excessivo pela sua condição física, são aquelas pessoas que gostam de estar sempre bem armadas, bonitas, se preocupam com a aparência. Fica alimentando desejos de vingança. Hipocondríaco, melancólico, sempre tem um probleminha, uma doencinha, tem que tomar um remedinho. Se ofende muito facilmente, acha sempre que tem alguém falando dele. Desconfiado, dado a suposições desfavoráveis. Então está sempre achando que alguém pode estar falando mal dele, que um grupinho não gosta dele, que aquela panelinha critica. Dificilmente perdoa. Dotado de autocomiseração, que é isso? É aquela pessoa que tem pena de si mesmo.
Se acha sempre coitado. Gente, pode ligar um pouco o ar? Estou fritando, estou sentindo calor. Dificilmente perdoa, isso eu já falei. Agora, temeroso, inseguro, crítico e inflexível, está sempre criticando os outros e inflexível. Muitas vezes depressivo, o que não é uma depressão, é um estado depressivo, é aquela pessoa que está sempre ali tristonha. Foge da realidade e entra em devaneio. O que é isso? Por ser muito pensativo, muito desconfiado, ele acha sempre que está alguma coisa cooperando contra ele. Deixam-se levar a mórbidas condições mentais, então essa coisa de estar sempre triste, pensando coisas negativas. Acha que sempre estão conspirando contra si. Tudo que afeta é algo capital. Então é aquela pessoa que acha que não tem nada dá certo, a vida dele é um problema. Vamos lá, o fleumático. Calmo, aquela pessoa que é tranquilidade em pessoa, frio, bem equilibrado, nada o afeta, ele não vai sair correndo, descabelado, gritando por nada. É todo razão, muito pensativo, não é emoção. Mantém as emoções sob controle, é racional, raramente explode com raiva ou riso, aprecia artes, tem um fino gosto para as coisas, é uma pessoa que tem um bom gosto, controlado, gosta do convívio social na medida certa, despreocupado com as circunstâncias em redor, então o mundo está acabando e o fleumático está ali, tranquilo e calmo, no meio do tiroteio da guerra ele está andando devagar, a bala não vai pegar nele. Sente mais emoções do que demonstra, então ele não vai demonstrar. Então mulheres, se tem um marido fleumático, não espere ouvir um eu te amo, mas não é porque ele não te ama, ele te ama demais, mas ele não sabe falar eu te amo. Eu sou casada com fleumático. Prático e eficiente, o que você colocar na mão de um fleumático vai acontecer, vai dar certo. Senso de humor mordaz, o que é isso? É aquele que vai ter aquele risinho de campo. Ele vai fazer o sanguíneo está todo mundo escutando lá do outro lado da rua. O fleumático está aqui. Você não achou graça? Achei. Mas provoca gargalhadas sem esboçar um sorriso. Você morre de rir de um fleumático por causa do gestual dele, mas ele não ri. Cérebro organizado, então o fleumático ele é uma pessoa bem organizada, trabalha bem sob tensão, então está tendo ali uma cobrança, ele não se desespera, pouco se envolve com as atividades de próximo, então ele não vai estar se metendo em nada, a não ser que o convidem. Vida regrada, aquela pessoa que se precisa acordar às 6 horas da manhã, ele 8 horas da noite está na cama. Ele não vai beber, ele não vai fumar, ele não vai fazer nada que o tire da sua organização. Tende a rotina, então ele vai fazer tudo igual e você às vezes vai ficar pau da vida porque ele está fazendo tudo igual e não... Aí de você se tentar tirá-lo da rota. É mais espectador do que modificador das circunstâncias. Ele não vai chegar com uma ideia para as coisas mudarem. Ele vai ficar assistindo, se você o convidar, ele vai estar ali e vai fazer. Metódico, suas coisas estão sempre arrumadas. Então eu brinco que o armário do meu marido é a loja e o meu é o estoque. Então o dele está tudo degradê, arrumadinho, o meu está uma bagunça porque eu sou sanguínea. É uma pessoa muito capaz, cumpridor de suas obrigações e horários, ele não vai chegar atrasado, ele vai cumprir as obrigações, aquele checklist todo vai ser cumprido perfeitamente. Conciliador, porque não é um arrumador de confusão, então ele vai ter sempre ali uma boa conversa para conciliar. É um pacificador nato, pacifica sempre as situações, sabe ouvir com paciência e atenção e é um bom conselheiro. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, porém, o fleumático é moroso. O que é moroso? Vagaroso. Então, o próprio aspecto do fleumático, a fala do fleumático é pausada.
ele anda devagar, ele se move devagar nas coisas. E muitas vezes, eu vou usar um termo aqui, né, queridos, que vocês, é para trazer graça para o momento, muitas vezes o moroso é confundido com lerdeza. Então, fulano é lerdo. Não, gente, fulano é fleumático. Não pode chamar nenhum irmão de lerdo. Indolente. O fleumático não sente dor pelo próximo. O mundo está acabando, tá um monte de gente morrendo, ele está ali. Não está impactado. Não tem muita motivação para as coisas, então é aquele que você está convidando para o maior passeio e ele está vendo ali o ponto negativo. Provocador, distante, gélido. Por quê? Porque ele é razão. Obstinado, muitas vezes não para ouvir Deus, quer que o coração está obstinado. Egoísta, indeciso, resistente à mudança. Então, para você fazer uma mudança com o fleumático, você tem que orar muito, dobrar muito o joelho para conseguir. Avarento, que é pão duro, descompromissado com o próximo, vale que está bom para ele. Quando se sente forçado a tornar-se, quando se sente forçado, torna-se mais vagaroso. Então, se você fica em cima do fleumático, vamos lá, anda logo, tem que ir. Aí parece que ele está fazendo para te irritar, mas não é, é um bloqueio ali. Espectador da vida sem se envolver, aquela pessoa que está assistindo tudo acontecendo, mas ele não está ali envolvido no negócio. Acomodado, usa seu humor contra os outros. Então, se ele está na pressão, ele vai usar um humor sarcástico para apontar ali o dedinho. Conservador por comodismo, então eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Eu não estou nem um pouco afim de mudança. Disfarça sua obstinação com o seu humor, então como se ele não fosse obstinado. Não se envolve. Vacila entre o desejo de fazer e de não fazer alguma coisa. Então está sempre ali indeciso. Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? E procrastinador. Sempre deixa tudo para mais tarde. Então você vai apertar o botão aí para obter o resultado. Todo mundo obteve o resultado? Beleza? Então vai aparecer aí em percentual, tá? Qual o percentual que deu maior? Não é o primeiro. Às vezes você pensa que é o primeiro que apareceu aí. Você tem que ver qual é o percentual que deu maior. Ah, tantos porcentos para tanto. Empatou o seu? Entre dois? A gente vai falar disso, tá? Não tem problema. Depois na lista que tem que ver o que você marcou mais, porque pode ter dado empate técnico, mas você é mais alguma coisa do que outra. Vamos lá. Então, quem deu o maior percentual de colérico? Colérico. Rose, Lene, você é colérica? Muito bem modulada. Passei anos do teu lado, nunca vi você ter uma atitude colérica. Que isso? Hã? Aí você estava na crise. Aí você estava mais melancólico. Entendi. Tá. Então, quais são os coléricos aqui? Tá, coléricos, né? E sanguíneos? Poucos sanguíneos? Eu sou sanguínea. Melancólicos? Fleumáticos? Beleza. Agora você vai prestar atenção no seu segundo maior percentual, que é aquele que você vai quando você está em crise, que é o principal. Às vezes a gente acha que a gente tem que prestar atenção no primeiro, a gente tem que prestar atenção no segundo. Então, quem na crise vai para o sanguíneo? Quem na crise vai para o melancólico? Quem na crise vai para o colérico? Eu. Quem na crise vai para o fleumático? Então, beleza. Então, queridos, agora o negócio está começando a ficar bom. Por quê? Porque a gente está tendo ali o autoconhecimento
Então, nós precisamos ter a compreensão de quem nós somos no dia a dia, mas de quem nós somos quando vamos para a crise. Nos preocuparmos principalmente se formos para a crise no melancólico. Oi, empate, né? Você quer saber? Travado. Hã? Qual deu travado para você? Colérico e sanguíneo. Comum, da colérico com sanguíneo e fleumático melancólico cravado. Qual foi o seu? Melancólico com colérico cravado. Ah, isso que eu falei. Geralmente os empates são sanguíneo com colérico, fleumático com melancólico. Ok, não tem problema da empatada porque são muito próximos. É uma linha muito tênue entre um e outro, tá? Fala. Melancólico e sanguíneo. Mas empatado? É. Empatadinho? Uhum. Então, aí esse é um caso, irmã, muito importante de observar. Irmãos, vamos lá. Olha só, o dela deu melancólico com sanguíneo. Quando a irmã deve ouvir diariamente que é bipolar. Fulano, você é bipolar. Você não ouve? Já ouviu? Mas você não é bipolar, minha irmã. Repreende isso em nome de Jesus, tá? É porque a pessoa que tem o temperamento sanguíneo, que é aquele que, oi, meu amado, tudo bem, tô feliz da vida. Daqui a pouco, tá lá, hoje não tô muito bem não, hoje eu tô triste. Oscila muito. Então é comum que as pessoas achem que você é bipolar. Mas a bipolaridade é outra coisa. É uma doença psiquiátrica. Não tem a ver com temperamento, tá? Você precisa perceber o quê? Já que você tem o sanguíneo, quando você se perceber indo para a curva do melancólico, epa, peraí, que eu tenho características de sanguíneo, eu não vou deixar ir demais para o melancólico, para não se afundar. Então, olha só, para a gente entrar aqui agora no nosso contexto, de cada tipo de temperamento, pode falar. Melancólico e colérico não é tão ruim. Por quê? Mas deu empatado? Tá. Por quê? Porque a força que o colérico tem te impulsiona para você não ficar deprimidinho. Você tem que potencializar a força do colérico. Então, para a gente entender cada um, tá? Vamos falar do colérico. Gente, o colérico é o que tem o temperamento da conquista, o temperamento do vencedor, o temperamento do líder. Qual o seu temperamento, Apolo? Melancólico com fleumático? É igual o meu marido. Não é só uma pratinha na cabeça, melancólico com fleumático também. Mas o primeiro melancólico? Tá. Ele é aquele, gente, que vai ter de conquista. São os grandes conquistadores, são os grandes líderes. São aquelas pessoas que você vai ver assim, o que ele desejar fazer na vida, se ele for bem trabalhado, ele vai chegar. Porém, o colérico, ele tem, por ser esse líder nato, ele acha que todo mundo tem que nascer sabendo, ele tem pouca tolerância na forma de falar, na forma de se expressar, e precisa modular, porque nem todo mundo aguenta estar debaixo do jugo de um colérico. O colérico acaba tendo poucos amigos, ninguém aguenta porque ele é muito mandão, muito dominador, tem que ser do jeito dele. Ele não sabe expressar elogios, porque ele é muito bom, então é difícil achar que alguém seja tão bom quanto ele. Mas eu tenho, a minha chefia é colérica, e eu sou sanguínea com colérica, e ainda assim eu fico ali, com uma dificuldade de penetrar. Você está sempre debaixo, o colérico ele é muito dominador, né? E aí precisa modular isso, porque ao mesmo tempo que é muito positivo, pode se tornar destrutivo para o meio. Ai, Érica, é um temperamento ruim? Não. A pessoa que eu considero uma preciosidade na Bíblia era colérico, o apóstolo Paulo. E quem foi o apóstolo Paulo? Quem foi esse homem abençoado, né? Esse grande líder que desbravou frente a nenhuma condição, porque como é que ele desbravou vários países para levar o evangelho, e longe ele conseguia, através de cartas, manter uma liderança eficaz.
E as pessoas seriam obedientes e submissas àquilo ali que ele falava, que ele pregava. Olha que potencial de liderança. E era uma liderança que conseguia estar debaixo do senhorio do Senhor. Ele precisou cair do cavalo. E é isso que é o grande lance, irmão. Para modular o temperamento é necessário cair do cavalo. Ficar cego para os nossos achismos e abrir a nossa visão para o que Deus espera de nós. Então, se você é um colérico, mas quer ser um colérico modulado, como o apóstolo Paulo, se deixe cair do cavalo. Abre mão do seu achismo, da sua auto-percepção de vida, do mundo, do que você pensa, para ser transformado. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu preciso de alguma coisa com sal. Porque eu às vezes, em alguns momentos, fico hipoglicêmica. Eu fiz uma cirurgia e isso tem acontecido. Então, se tiver alguma coisa com sal aqui, só para eu dar uma levantada aqui, vai ser bom. Tem sal, cara. Oi? Vamos lá, gente. Dá para dar continuidade. Não, às vezes é uma coisa para beber também, que às vezes a glicose dá uma levantada. Então, mas eu sou colérico e aí vai me... Aí, irmão, é só aparecer aqui no vídeo, olha que farinha aquele. Você vai editar, né? Edita isso, hein? Não a psicóloga com Milona. Olha que eu me preocupei com isso, mas me preocupei na horário. Então vamos lá. No temperamento sanguíneo, a gente tem aquela pessoa espalhafatosa, falante, alegre, que gosta de conversar, que onde chega todo mundo vibra. Ei, fulano chegou, é aquele arroz de festa que está na festa de todo mundo. Otimista ao extremo. O sanguíneo é aquele que dorme duro e acorda por um barco. Ele não tem dinheiro, mas ele fala assim: hoje eu vou comprar um apartamento. Gente, ele compra. Essa sou eu. Eu tenho esse testemunho. Eu acordei dura, sem R$1, ouvindo Deus falar assim: vai na banca de jornal. Aí eu, vai na banca de jornal, gente? Como assim? Só com muita fé, né? Vai na banca de jornal sem dinheiro. E eu estava orando para comprar um apartamento, uma casa. Aí o Senhor falou: vai na banca de jornal. Aí eu vou na banca de jornal. Cheguei na banca de jornal em frente à minha casa. E agora? Compra o jornal, mas Senhor, não tem dinheiro. Pede pro dono da banca. Aí o moço, me dá um jornal, amanhã eu pago. Essa semana eu pago só porque eu estou sem dinheiro. O dono da banca me deu o jornal. Chego em casa com o jornal, abro o jornal. Abri o jornal, estava uma moça lá vendendo o apartamento. Passando um financiamento sem entrada. Aí eu liguei para ela, sem dinheiro. Não tinha nem pago o jornal. Olha só, queria ver se eu coloquei aqui no jornal, já tem uma pessoa me ligando: a senhora é de onde? Eu sou dali, tal lugar. E a senhora trabalha aqui? Eu sou psicóloga, trabalho no hospital tal. Gente, eu tinha R$1. No dia seguinte fui lá ver o apartamento. Saí de lá, comprei o apartamento da mulher. Ela falou assim: não, o apartamento vai ser seu, não precisa da entrada, eu só assumi o financiamento, que eu refiz o financiamento no nome do meu filho, peguei o dinheiro, comprei uma outra casa, só precisa pagar a documentação. Eu, tá bom. Gente, eu comprei o apartamento assim. O sanguíneo vai pela fé, o sanguíneo vai pelo impulso, o sanguíneo vai porque ele acredita, porque ele confia. Ele vai, se ele falar assim: olha, eu vou fazer uma viagem de foguete, ele vai fazer. Ele não tem R$1, mas ele vai. Depois ele vê como vai dar certo. Hoje mesmo eu vi um carro, mandei pro meu marido: vou comprar. Ele nem me respondeu. Ele é fleumático, melancólico, ele não vai. Ele deve ter falado: essa mulher é maluca, a gente tá cheio de dívida, cheio de quanto pra pagar, e ela querendo comprar um carro. Mas olha, gente, eu sou daquelas que vou lá e compro. E ele fica me segurando, quando ele vê, já deu tudo certo. Mas o sanguíneo, ele tem esse lado dele de ser muito amigo, mas ele tem um lado que precisa ser modulado, que é o lado da procrastinação, de deixar as coisas para depois, de
de ser impulsivo, falar o que não deve. Falar demais é aquela irmã que quando vê já falou, ela fala assim, gente, é pra gente orar. Aí sacou tudo. Não é nem pra orar, irmão, é pra você orar, mas não é pra sair falando pra todo mundo. Então, assim, eu hoje sou modulada, mas eu na adolescência, gente, um dia eu falei assim pra minha amiga, a gente numa roda de amigos, e aí todo mundo, porque também, né, fulano se veste bem porque o pai é dono de loja de roupa. Ciclano é assim porque é assado. Aí eu no meio da roda, e eu era líder. Então assim, de mais de 10 amigos viram, fala assim, gente, por isso não, né? Olha a Mamone, uma amiga minha Simone, a gente chamava de Mamone. Olha a Mamone, o pai dela é dono de loja de móveis, os móveis da casa dela são horríveis. Gente, eu só vi todo mundo assim. E eu, gente, honestamente, como toda boa sanguínea, achei que eu não tinha falado nada demais, eu só estava sendo sincera. E eu assim, gente, mas é verdade. Vocês estão... Gente, hoje eu fico assim, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar o tempo. Esse é só um exemplo de todas as coisas absurdas que eu já disse, sendo uma boa sanguínea. Mas hoje eu sou uma boa sanguínea modulada. Eu posso pensar, mas eu não vou falar. Às vezes eu penso, bem aqui assim, ó. Aí eu, volto a fita para trás e a língua entra dentro da boca. Isso é ser modulado. O sanguíneo, além de falar demais, de ser muito impulsivo, né, procrastinador, ele precisa ter a compreensão de deixar de ser inconveniente. Porque o sanguíneo é inconveniente. Às vezes ele abraça quem não gosta de ser abraçado. Ele fala alto quando não é para falar alto, não é? Então, isso é buscar modulação. Quem era sanguíneo, gente, na Bíblia? Um sanguináceo, assim? Pedro, né? Pedro foi capaz de cortar a orelha lá do soldado. Jesus indo para a cruz e ele vai e corta a orelha, ainda deu um trabalho para Jesus botar aquela orelha no lugar, gente. Porque não pensou antes de fazer. O sanguíneo no ambiente de trabalho é aquele cara que conversa com todo mundo, fala, acaba o dia cansado, como se tivesse trabalhado dessa infernada. Aí ele vai pra cá assim, gente, hoje trabalhei pra cá, não trabalhou nada. Se for olhar bem a agenda, ele não cumpriu nada do que tinha que ter cumprido. O colérico cumpre, o sanguíneo conversa mais do que faz. E aí vamos lá pro fleumático. O fleumático, gente, eu sou casada com o fleumático. Falar do fleumático é fácil, né? O fleumático é aquela pessoa, como eu disse, o mundo está acabando e ele não está nem aí. Você já correu e ele está parado, andando devagar. Nada está acontecendo. O fleumático pensa muito. Ele é muito analítico. Então eu chego para o meu marido assim, né? Quando a gente estava recém-casado, eu fiz uma comida, um mês de casado, bonitinha, botei igual um restaurante. Peguei o copinho, botei o arroz, assim, virei o arroz no copinho. Fiz um estrogonofe, arrumei o prato, arrumei a mesa. Ele olhou para o prato e falou assim, só isso? Eu queria tacar o prato na cabeça dele. Eu falei, eu não estou acreditando. E o fleumático, ele tem essa capacidade de ser organizado. Ele fica atrás de você para você organizar tudo. A gente vai fazer caminhada, eu e meu marido, eu ando rapidinho, porque eu sou sanguínea, gente. Eu tenho que chegar lá antes de todo mundo. Meu marido tem quase 2 metros de altura, a perna dele é enorme e ele anda devagar. E eu, para andar do lado dele, eu fico, meu filho, minha alma já foi, só meu corpo está aqui, eu vou embora, anda rápido, bota essa perna para andar. Mas eles são vagarosos, eles andam no tempo deles. Eles falam, amor, vai. Então eu vou andando, quando eu vejo, eu estou lá na frente, eu dou uma parada e ele vem andando, quando a gente está fazendo caminhada junto. Mas eu fui me adaptando e ele foi se adaptando e se modulando para mim. O fleumático parece que é um congelador. Então você espera um eu te amo, você espera um você está bonita, você espera um elogio. O fleumático não te dá. Não é porque ele não te ama, é porque é o jeito dele. Mas ele precisa ser modulado, porque tem uma esposa ou aí o marido quer ouvir um elogio, quer ouvir uma palavra de carinho. Se ele não se modular, como é que vai ficar esse casamento? Como é que vai ficar no trabalho? Que essa coisa de ser vagaroso, às vezes irrita um chefe colérico, que quer um negócio para ontem. Pô, cara,
eu preciso desse relatório para ontem, vamos embora, anda logo aí. E o fleumático está lá nos detalhes para entregar o relatório perfeitamente. E aí precisa ser modulado. Então vamos para a Bíblia. Quem na Bíblia, né, o fleumático, ele demora a tomar decisões, ele é inseguro, ele dificilmente toma iniciativa para as coisas. Quem na Bíblia é assim que a gente lembra? Abraão, bom exemplo, mas assim, tem um que é muito. Não. Gideão. Quantas provas Gideão fez com Deus até chegar lá? Deus já estava assim, meu filho, se você não for, eu vou. Se você, às vezes eu falo isso pro meu marido, amor, se você não for, eu vou. Eu falo assim pro meu marido, amor, nosso filho chega da rota, da escola, quase 7 horas da noite. E aí eu fico com medo, porque a rua é deserta, eu fico com medo de moto, de assalto. Falo pra ele, amor, já se arruma, quando o menino chegar, você já vai rápido. Quando o menino, a moça da rota buzina, ele tá assim, a chave, a camisa. Aí eu, já cansei de brigar, já desci, já abri a porta, já tirei o menino da rota e vamos embora, vamos subir, vamos continuar a vida. Porque se eu for brigar todo dia, eu vou me irritar. Então, deixa eu ver, eu vou lá e pego. Mas é pra gente ficar julgando o outro? Não, é pra gente se autoavaliar e ver onde a gente precisa modular. Em 12 anos de casado, quantas coisas meu marido já mudou, já se modulou, compreendendo que em Deus ele precisava mudar. E eu também, porque senão, uma pessoa sanguínea com colérica, por quê? Eu sou sanguínea naturalmente, então naturalmente eu sou legal, mas eu na crise, eu vou pro colérico. E uma pessoa colérica, gente, em cima de um fleumático, coitado, eu ia matar meu marido. Eu precisei me modular. Porque senão era uma leoa em cima de uma pessoa fleumática com melancólico. Imagine. A gente precisa se modular. E aí vem o melancólico. O melancólico, que é aquela pessoa que está sempre ali, né? Oh, vida, oh céus, oh azar. Por que eu estou aqui contemplando isso? Tudo tem muito detalhe. O melancólico também é mais vagaroso, é mais lento, ele é mais ligado a artes. Então, os melancólicos, e aí, né, ele sempre elegante, linda. Os melancólicos gostam de se vestir bem, se preocupam com a aparência, estarem bonitos, mas não são dados a relacionamentos, a amizades. E às vezes a gente fica assim, fulano é antipático. Gente, fulano não é antipático. Fulano tem um temperamento, um jeitinho dele que o faz ficar no cantinho e não querer assunto. Ser mais para dentro, ele tem um jeito dele. O melancólico, ele precisa ser modulado para quê? Para ele conquistar mais as coisas. Por quê? Porque ele não confia na sua própria capacidade. Então ele tem dificuldades de romper. Ele tem dificuldades de avançar. E aí as pessoas ficam assim, fulano é chato, fulano tudo acha que não vai dar certo, fulano acha que não consegue. E aí a gente pode dar o exemplo da maternidade. Por exemplo, meu filho é sanguíneo com melancólico, e eu sou sanguínea com colérica. Às vezes ele está nos dramas dele, está na fase melancólica. Eu preciso me controlar, gente, porque senão fica assim, anda garoto, para de frescura, anda logo. Pô, você está aí já numa crise, precisa de um drama para viver? Por quê? Porque eu preciso respeitar, ele está no momento dele melancólico. Mas no trabalho, um sanguíneo, um colérico, trabalhar com fleumático e com melancólico é o tempo todo crise. Você às vezes manda um bom colaborador embora porque ele não é do seu jeito, porque ele não corresponde ao que você queria, mas porque você não compreende o temperamento daquela pessoa. Quando você vê na rua aquela mãe andando lá na frente e o coitado do menino lá atrás largado, é a típica mãe colérica que largou o filho melancólico para trás. E isso só aumenta o quê? A insegurança, o sentimento de desproteção daquela criança, que vai crescer mais melancólico, mais acreditando que ele não é capaz. Porque muitas vezes essa mãe colérica não vai fortalecer aquela criança melancólica. Então vocês conseguem compreender a necessidade para a nossa vida de nós entendermos qual é o nosso temperamento? E aí, o temperamento nasceu comigo, mas na formação da minha personalidade, o meu temperamento foi reforçado.
da conquista ou uma pessoa de se sentir derrotada frente à minha história. E por isso, na crise, a gente vai para aquele segundo temperamento. E aí, por que a gente precisa observar mais? Porque dependendo de como a gente vai na crise, a gente pode perder muito. Então, por exemplo, eu, no meu temperamento colérico, que vou na crise, quantas bobagens e quantas coisas impulsivas e quantos gritos eu dei com pessoas erradas, que eu não deveria ter falado nada, deveria ter ficado quietinha. Mas hoje, compreendendo que eu preciso pegar todas as características do meu temperamento, ir para o pó, entender que eu tenho fruto do Espírito que é muito maior do que o meu temperamento, compreender que através da minha busca em Deus, da minha exposição, daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso transformar com os meus líderes na terapia, eu consigo transformar cada uma dessas coisas para ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Assim como o apóstolo Paulo conseguiu, assim como Pedro, no final da sua caminhada, como esse homem aprendeu com Jesus e ele entendeu que ele precisava virar a chave e não ser aquele Pedrão ogro que ele era. Assim como Gideão foi vitorioso, porque mais forte do que o seu temperamento, indeciso, foi Deus na vida dele o levando a uma vitória. E falando de melancólico, quem foi o melancólico da Bíblia? Moisés. E quem foi Moisés? Gente, vocês conseguem imaginar um melancólico tirando o povo do Egito, da escravidão, e levando em direção à terra prometida? Gente, que dificuldade que Moisés deve ter tido, gente. Primeiro, de sair do lugar, de acreditar em Deus, de acreditar na sua capacidade, de acreditar que a voz de Deus era real. Parem para pensar. O que esse homem teve que se modular, se transformar, se permitir em Deus para chegar onde ele chegou. E você está aí olhando para você achando que dificilmente eu vou mudar. Eles são diferentes de nós. Deus nos amou mais do que nos ama. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Gideão, Deus escolheu Pedro, Deus escolheu Paulo, Deus escolheu cada um de nós também. Ele acreditou que para cada um há um propósito. Pode não ser abrir o mar vermelho, mas pode ser resgatar vidas que você acha que você não vai conseguir porque você não sabe falar. Vocês são intercessores, vocês estão aqui para aprender a libertar, são libertadores, para curar vidas, transformar vidas. Então não há nada no temperamento de vocês que possa impedir de vocês serem usados por Deus da maneira que Ele quer. Porque Ele não escolheu só o colérico, Ele não escolheu só o fleumático, Ele não escolheu só o melancólico, Ele não escolheu só o sanguíneo. Ele escolheu a cada um que está aqui do jeitinho que cada um é. Então qual é a sua... O que você acha que é a sua impossibilidade hoje? Por conta do seu temperamento. Eu quero que você pegue um papel e escreva. Onde você acha que você não é capaz de ir? Onde você acha que você não é capaz de chegar? Onde você acha que você não é capaz de conquistar? Porque você fala assim, olha, meu temperamento não permite que eu vá para ali. E talvez, irmãos, eu vou contar aqui um testemunho pessoal. Eu sempre fui muito impetuosa, desbravadora, conquistadora. O meu nome é Érica, significa águia que conquista. E eu sempre me vi assim, uma grande conquistadora. E sempre desbravei, e sempre conquistei. Agora, chegou um momento da minha vida que o diabo tentou fazer um avesso, tipo, você fala demais, você começou a querer arrancar de mim a minha identidade por eu achar que o meu temperamento me atrapalhava. E isso quis me paralisar. O nosso objetivo aqui não é que você seja paralisado. Então nós desde já repreendemos na autoridade do nome de Jesus qualquer coisa que queira fazer com que você negue a sua identidade ou o seu temperamento. Seu temperamento foi Deus quem te deu. Você pode ser sim modulado, mas não negue quem você é. Em nome de Jesus.
E quando eu fui para essa caverna, irmãos, que dificuldade para sair. Eu passei alguns anos aí. Quem eu sou, como eu consigo, onde eu vou, peraí. Eu me perdi de mim por algum momento. Mas glórias a Deus, eu já me reencontrei. Estou aqui falando para vocês. Então não se percam de vocês. Se achem dentro do temperamento e no Senhor, para que vocês possam chegar dentro do propósito ao qual Ele espera que vocês cheguem. Assim como o apóstolo Paulo chegou, assim como Gideão chegou, assim como Pedro chegou, assim como Moisés chegou, em meio às dificuldades que eles tinham por conta dos seus temperamentos. Amém? Então a gente vai fazer essa última dinâmica. Eu quero que você seja sincero com você. Eu não vou ler o seu papel. Coloca aí quais são as suas dificuldades que você percebe que o seu temperamento promove para que você fique sem conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Vamos lá.